Deixa eu chamar a Lourdes Nassif, que é redatora-chefe do jornal GGN, para comentar aqui com a gente um pouquinho essa fala do ex-presidente Lula, fala importante. Oi, Lourdes, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Prazer estar com você outra vez aqui. É sempre um grande prazer te receber, Lourdes. A gente adora conversar com você por aqui. E ainda mais quando tem algo tão importante assim para a gente repercutir. Eu achei muito bacana essa entrevista do Lula à Rádio Gaúcha. Achei que ele fez falas ótimas, muito contundente, assim, já apontando, inclusive, para o que pode ser realmente a campanha dele, né? Os pontos que ele vai focar. Ele fala sobre essa questão da Petrobras, que é importante, está repercutindo bastante. E, claro, traz essa questão das alianças, né, com Alckmin, que muita gente tem falado sobre essas conversas que estão existindo entre os dois, mas eu tenho a impressão que é a primeira vez que Lula fala alguma coisa sobre isso, né? Ele mesmo diz que está em conversa, sim, porque quer montar essa chapa para ganhar a eleição. Como que você está vendo isso, Lourdes? Então, nós estamos num momento muito difícil desse país, né? Não é um momento. É um momento de alianças, não tem como fugir disso. Se você não fizer aliança, você não abarca todo o espectro para o centro até a esquerda. Porque a extrema-direita já está fechada com a segunda via, que é o Bolsonaro, e a terceira via, que é o Moro. Agora, direita para esquerda, a gente tem que ter uma aliança que responda aos anseios desse grande naco da população, dos eleitores. E não é momento para preciosismo também. E com o Alckmin eu não voto. Gente, a gente vai ter que votar para a reconstrução desse país. Se Alckmin é a possibilidade de composição junto com Lula para o maior número de eleitores estar sendo atendido, então é Alckmin. Sim. Eu vejo que existe uma esquerda que fica um tanto quanto indignada, né, quando se fala sobre essa chapa Lula-Alckmin, mas Lula já aponta para isso, né? Eu quero ganhar a eleição. Se for preciso fazer uma chapa contemplando Alckmin, o partido que ele vier a entrar, a gente vai fazer isso, porque o importante é tirar Bolsonaro nesse momento e a possibilidade de Sérgio Moro, inclusive, também, né? Exatamente. Nós estamos num momento de reconstrução, de conciliação. Sem conciliação, sem composição, você não vai chegar na reconstrução nunca, nunca. Sim. E não dá para ter esse tipo de mimimi, eu vou chamar de mimimi, mas não dá para ter esse tipo de coisa. A gente vai ter que se pautar naquilo que é possível junto. Então, assim, ninguém faz uma composição sem colocar o seu lado também. E você acha que Lula não é político, experiente o suficiente para saber aquilo que pode ou não entrar numa composição para uma eleição? Sim. Sabe, não estamos lidando com um neófito. Sim. Agora, Lourdes, você vê possibilidade concreta dessa aliança acontecer? Ou você acredita que existem outros nomes mais prováveis para compor essa chapa? Eu acho que existe aquela coisa do desejo. Sim. Seria tão bom se Lula se juntasse a um Flávio Dino, que é uma pessoa excepcional, para compor a chapa dos sonhos. Chapa dos sonhos de quem, cara pálida? Nós estamos falando de reconstrução do país, nós estamos num ponto de emergência. Existe uma grande chance de Bolsonaro ser reeleito, ou pior, Moro entrar na corrida para o segundo turno. Então, não dá mais nesse momento de querer a chapa dos sonhos. Nós temos que ter a chapa que é factível, que é possível, que é elegível, para a gente poder dar o próximo passo. Depois que for eleito, depois que começar a reconstrução desse país e cada um fizer a sua parte, porque também nem tudo fica na mão do governo, a gente tem uma parcela grande aí de responsabilidade. Daí se pensa na chapa dos sonhos para a próxima eleição. 2026 está logo ali. Sim. Não vai doer nada ficar 4 anos aguentando um vice que não é o dos sonhos. Para poder chegar no sonho de novo e poder sonhar outra vez. Quem está sonhando? Virou um pesadelo nesse país? Sim. Você acredita que esses pontos trazidos pelo ex-presidente Lula são importantes agora numa campanha eleitoral? Ele fala sobre essa questão da Petrobras, ele fala sobre a questão do desemprego, né, da miséria que existe hoje no Brasil, são pontos essenciais.
são os pontos fundamentais. Eu acho que é o alicerce de qualquer novo governo, tem que ser a reconstrução do país. A reconstrução do país vai se dar tirando essa gana em cima da Petrobras e das estatais, mantendo estatais, onde já se viu do jeito que está, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos por mês. Sabe como? O povo não está ganhando. Quanto tempo não se tem um reajuste salarial? Quanto tempo não se tem salário com tanto de desemprego que esse país está carregando? Até a opção de quem está sem emprego, que a gente sabe, a uberização do trabalho, até isso não está sendo possível mais porque eles não conseguem pagar o combustível e ganhar o suficiente para sobreviver. Então, isso é muito importante, é fundamental o papel da Petrobras na economia e na vida do brasileiro. Agora, é um passo de cada vez. O governo vai ter que atacar várias frentes e dando pequenos passos, porque senão o país explode. O desemprego está muito grande, a fome voltou. Onde já se viu isso? Depois de sair do mapa da fome, você saber que 26% das crianças não têm as 3 refeições por dia. Quiçá uma. Sim. Sabe, em fila de UBS, pessoas com fome em busca de alimentação que está 2 dias sem comer. O que nós viramos, gente? O que nós viramos? Então precisa bater forte logo que entra. Petrobras é um ponto. Petrobras é um ponto importante porque aquilo que estava reservado para retornar para o povo brasileiro virou o lucro do investidor. Sim. Que era educação e saúde, que tanto se esperava, 75 para a educação, 25 para a saúde. Não aconteceu, porque, aliás, deve ter sido o motivo da Dilma ter sido empichada, né? E agora tem que atacar uma coisa de cada vez. Interessante que ao falar sobre a Petrobras, ele sinaliza inclusive aos acionistas, olha, vocês vão continuar recebendo, mas a gente precisa também reverter esse lucro que a Petrobras dá para a sociedade. É isso que não tem acontecido, porque é falso que a Petrobras dê algum tipo de prejuízo. Ela dá lucro, realmente, mas isso precisa chegar até a população. Eles fizeram, eles dão esses lucros enormes para os seus acionistas e vão transformando a Petrobras naquela coisa, olha, a Petrobras só me dá trabalho, não vejo a hora de privatizar a Petrobras. É aquele discurso neoliberal de sempre. Então, assim, vão dilapidando o patrimônio da Petrobras para agradar investidores estrangeiros. E o povo brasileiro? Petrobras é do povo brasileiro. Foi uma luta muito grande para que ela existisse. Foi uma luta muito grande nesse país. Não dá para sair assim da vida do povo brasileiro. Ela é do povo brasileiro por direito. Outra coisa que chama atenção nessa entrevista de Lula, Lourdes, é quando ele fala sobre Moro, né? Ele não tem medo algum de Moro. Ele fala que quer enfrentar Moro, assim, sem a proteção da toga, quer enfrentar realmente cara a cara, né? Para dizer que ele é mentiroso, inclusive cara a cara. Porque o que muita gente tem dito é que Moro representa uma ameaça para a candidatura Bolsonaro, de fato, de forma alguma para a candidatura de Lula. Você concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que Moro é risco para Bolsonaro, para Dória, para Ciro, para Mandetta, para quem tiver abaixo de Bolsonaro naquela lista imensa de terceira via que não se concretizou. O Moro foi abraçado já desde sempre pela grande imprensa. E isso faz diferença. Faz diferença, a gente sabe que faz diferença. Mas Lula tem um passado que ainda está na memória do povo brasileiro. Sabe, foram as políticas que vieram do governo Lula que deram dignidade para o povo. E hoje eles não estão conseguindo fazer 3 refeições por dia, isso conta demais. Então o Moro já entra com esse passivo. Sim. Agora, com a mudança que ele teve no timbre da voz, que ele está agora tratando a voz, né? Eu duvido que ele não desafine num debate com Lula. Ele não tem estatura para debater país com Lula.
O Lula é um estadista e o Moro é um outsider, completamente fora de qualquer manual político e ético que a gente conheça. Eu estou muito ansiosa para ver esse debate acontecer entre Lula e Sérgio Moro, porque lembra, Lourdes, naquelas oitivas, enquanto o Sérgio Moro era juiz realmente, Lula já assim, já passava o rodo assim em cima de Moro, Já né? Imagina passava. num debate. Então vai ser muito interessante ver esse Muito, vai ser. capítulo da história. Vai ser um capítulo e tanto para a história isso. A gente vai ter que guardar isso para passar adiante, antes que eles destruam toda a nossa história, né? Muito importante. Agora, sabe que você cita essa memória recente do brasileiro em relação aos governos do PT e ao governo Lula? Hoje, durante a filiação de Bolsonaro ao PL, Flávio Bolsonaro, que também se filiou ao partido, fez uma fala, né? E que ele diz assim: olha, a gente tirou o Brasil da esquerda, a gente mudou esse país. E eu vejo nisso uma propaganda tão grande para a esquerda, porque é isso, olha o que tínhamos e olha o que temos E hoje. olha o que O temos brasileiro agora. está sentindo fome, ele está sentindo desemprego. Quando você faz essa comparação, isso Flávio Bolsonaro falando, fica tão evidente o quanto era boa a vida do brasileiro antes e como ela se deteriorou nesse momento. Então, assim, eu vejo isso como um marketing totalmente disfuncional por parte de Flávio Bolsonaro. E eles vão ter que mudar esse discurso, que esse discurso não está colando mais. Não está Não. colando mais, porque não está pegando do jeito que eles queriam. A história da rachadinha, a história da casa, a história do. Sabe, são várias histórias só no núcleo familiar, não estamos falando nem do partido em si, do PSL antes e agora que eles estavam flanando entre um partido e outro, mas sem Sim. contar isso, já pega neles uma imagem extremamente negativa. E a gente sabe que o bolsonarismo saiu do armário e a gente vai ter que lutar muito para o bolsonarismo voltar para o armário. Mas não é impossível, não é impossível porque o povo está cansado. Essa última pesquisa que a gente deu ontem, inclusive, da Atlas, né, mostra que Bolsonaro ainda tem 19% de aprovação positiva, né, que acham o governo bom, enfim, 19%. Eu acredito ser um número grande, inclusive, 19%. Você acredita que esse número tende a diminuir, inclusive agora com essa concorrência com o Moro? Acredito sim e conto com isso para ser feliz. Porque a gente viu despencando, pesquisa, despencando cada vez mais, né? Então, isso aí pode diminuir ainda. Tem espaço para diminuir. 19% é muita coisa para quem está fazendo um serviço porco desse no país. Sabe, o Sim. negacionismo, o charlatanismo, o que tem de ruim está vindo por aí com esse governo. Então, eu acho que ainda é muita gente confiando no Bolsonaro. Vai ter como cair mais? Vai ter como cair mais e nós vamos ter o prazer de ver Bolsonaro findar como político, não o bolsonarismo. O bolsonarismo ainda tem luta pela frente para a gente conseguir dissolver isso, porque é uma coisa horrorosa, que é falta de cérebro com excesso de testosterona e é uma coisa que a gente não sabe nem como enfrentar no dia a dia, porque a violência é pura. Sim. Aquela cientista, né, pesquisadora Isabela Calil, que coloca isso, né, que o bolsonarismo hoje ele existe sem Bolsonaro. Não, então é isso que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. É Ô, isso, Lu, esse é só o para a grande gente encerrar, problema. só para a gente encerrar, assim, a gente está discutindo agora já realmente essa corrida eleitoral, né? A gente já tem os principais nomes e já discute isso como algo concreto. O que a gente pode esperar dessa corrida eleitoral, desse próximo ano eleitoral? Você acha que vai ser um ano violento, inclusive? Vai. Todas as pessoas com quem, cientistas políticos, pessoal ligado às pesquisas, aos institutos de pesquisas e tudo mais, o que nós temos pela frente não é fácil nem é bonito. Vai ser um ano de muita fake news. Vamos ver se esse PL da fake news ajuda de alguma forma a coibir. Vai ser um ano de muito embate físico, inclusive,
porque bolsonarista é um bicho que não tem controle, é um ser que não tem controle. Então, nós vamos ter muita coisa, violência verbal e física para o ano que vem. E redes sociais vai ser o esgoto a céu aberto. Vai ser WhatsApp, esgoto a céu aberto. Então, vai ter que ter um controle muito grande das pessoas que são ligadas a qualquer candidato para que denunciem, para que façam valer as leis em cima de fake news, para que a gente possa ter um mínimo de lisura quando chegar outubro e for a eleição. Vai ser difícil, mas tem que ser possível. Tem que ser possível. E a gente conta com você para nos ajudar a entender esse cenário todo daqui para frente, né? A gente vai sempre conversando e trazendo as atualizações. Lourdes, agradeço sempre. Vamos conversando. Né? Obrigada, Lourdes. Um beijão para você. Muito obrigada pela conversa aqui. E até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço.